A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez no programa Review, né, o programa Review, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas, em que a gente tem como propósito revisitar, rememorar a pregação do último sábado. Né. Eu tenho aqui comigo o pastor Éricles, que foi o mensageiro do último sábado. Ele trouxe o sermão com o tema Vencendo a Batalha Espiritual. Né? Esse sermão foi baseado na parte final da carta aos Efésios, aqui Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu vou fazer a leitura desse texto para a gente começar refletindo aqui. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, está escrito assim: finalmente, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o capacete, ou usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Até aqui. Essa palavra foi lida no sábado e fez como base na reflexão. Primeiro, a gente precisaria lembrar aqui que com esse texto, a gente está concluindo uma série de pregações, que foi o mês de março e abril. Né? Em alguns sábados aqui a gente refletiu sobre esse estudo da carta aos Efésios, né? Com o tema Calma, Deus tem um plano. Né? E hoje a gente está concluindo. É até interessante que o versículo 10 começa com a ideia de conclusão. Ele fala, finalmente, então, por fim, né, vamos concluir essa palavra. Né? Então, eu só queria que o Hércules, antes da gente comentar aqui sobre a série, comentar sobre o texto propriamente dito, a gente lembrasse da série. Né? Qual que é o plano? Parece que tem uma oposição para esse plano. Diz aí, Hércules. Amém. Paz do Senhor a todos. Sim, Deus tem um plano, né? Como a gente viu na série, desde o início, todas as mensagens foram retratando de que Paulo, apesar de estar preso, né, ele tenta acalmar a igreja de Éfeso, tenta trazer a memória deles de que Deus tem um plano e que esse plano é a igreja. Né? Ele deixa a igreja no mundo para que essa igreja brilhe a luz de Deus aqui, né? Que Deus tem cuidado de sua igreja, que é sua noiva. A gente teve mensagens como abençoados para abençoar, ali do pastor Rivaldo, que foi a primeira mensagem, né, do capítulo 1. A gente teve a sua última mensagem, foi relacionamentos restaurados. Né? Então, todas as mensagens elas vão trazer uma conotação para a igreja, né, como um corpo de Cristo. A gente teve a mensagem do pastor Efraim, que vai falar sobre a nova vida do crente, né, que agora nós não andamos mais como o mundo, mas andamos agora como Cristo quer que a gente ande. Né? E agora ele vai terminar a carta falando sobre a nossa luta, né? Que não é uma luta carnal, mas sim uma luta espiritual. Ok. Interessante aí sobre a questão da série, é que Deus tem um plano, que
tem a ver com a igreja, que age em vários aspectos, inclusive o pessoal, né? Deus tem plano para a nossa família, o plano de Deus abarca a nossa vida espiritual, santidade, como você falou. Mas também não é um plano sem nenhuma oposição, né? Então, acho que é isso que o texto de Efésios final vai falar. A pergunta que a gente faz é o seguinte: estamos em guerra? Contra quem? Contra o quê? O que é que o texto fala para a gente sobre essa guerra? Legal. O texto de Efésios 6, né, como você comentou, pastor, ele vai começar, né, finalmente. Depois de tudo aquilo que a gente falou, deixa eu expor aqui para vocês contra quem nós estamos lutando, contra o que nós estamos lutando e pelo que, né? Contra quem ele expõe explicitamente que é contra Satanás e seus demônios, né? A igreja não luta contra ela mesma, a igreja não luta contra pessoas, mas ela luta contra Satanás e seus demônios, que têm prendido esse mundo onde a gente vive num sistema maligno, num sistema onde o pecado é algo normal, que é uma coisa que as pessoas vão correndo e nadam de braçada atrás, mas que a nossa guerra é contra eles, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? E pelo quê? Pelas almas, né? Pela nossa alma, pela nossa vida e pela das pessoas que estão perdidas no mundo, né? E pela igreja. Parece assim que Satanás, ele trabalha para arruinar o plano de Deus. É isso. Ele quer atrapalhar o plano de Deus na sua família, ele quer atrapalhar o plano de Deus com a igreja, porque se a igreja está bem, a igreja prospera, né, vai desenvolver, e parece que é claramente uma oposição do mal contra o plano de Deus. Eu estava lembrando aqui que acertadamente o pastor Efraim falou sobre isso na mensagem, e até citou na semana passada, né? Que é assim: Deus tem um plano, e esse plano vai acontecer e tudo, mas Satanás também tem um plano, e tem um plano para nós, né? E o plano dele é que ele veio para matar, roubar, né? Destruir. E se a gente não ficar atento, se a gente não ficar esperto, né? Vigilante, como a Bíblia vai dizer. Vigilante, ele pode arruinar o plano de Deus na nossa vida. Parece que é só se a gente deixar, né? Então, vamos lá. Até nessa questão da batalha espiritual, tem muita coisa no meio evangélico, cristão, sobre o que é essa batalha espiritual. Você poderia falar para a gente, assim, o que é essa batalha espiritual que aparece aí? É do tipo, a gente tem que ficar expulsando o demônio das coisas, dos lugares, é isso que é a batalha espiritual? Você tem que exorcizar a sua casa, o seu carro. Ungir o carro. Porque o diabo está em tudo, como algumas linhas que pregam sobre batalha espiritual vai dizer. E assim, outra pergunta que a gente faria na mesma direção: qual que é a intenção de Satanás ao lutar contra nós? Né? Como que ele age? Comenta para a gente, o que é essa batalha espiritual? O que o diabo quer, na verdade? Lutar contra o quê? Qual que é a intenção dele nos seus métodos? Amém. Essa questão que você comentou, pastor, é muito importante a gente ressaltar, né? Eu até comento na mensagem que, às vezes, numa ânsia nossa de lutar contra algumas doutrinas sobre a batalha espiritual, a gente acabou deixando de falar sobre, né? Para não negando a realidade dela, né? Não cometer algum erro e negando a realidade que existe. A batalha espiritual existe. E por falta de noção sobre ela, muita gente cai e se perde no meio do caminho, né? Algumas doutrinas sobre a batalha espiritual que a gente sabe que não provém de Deus ou de Bíblia, é a questão de ungir a casa, ungir o carro, porque Satanás não vai poder tocar mais no seu carro se você ungir, não vai poder mais tocar na sua casa se você ungir lá o umbral da sua casa com óleo de unção. E a gente sabe na Bíblia que o óleo da unção hoje serve para que os presbíteros vão lá e ponham as mãos sobre a pessoa e ela seja curada. Ponto. A Bíblia só fala sobre isso, na questão da unção, do Novo Testamento. Mas algumas pessoas levam isso para outros patamares, né? Como eu comentei também, que eu já vi de púlpito um pastor pregar que Deus tirava ele do corpo dele para guerrear nas regiões celestiais. Ou seja, é uma viagem astral, né? Tem Bíblia isso? Não. Mas é a experiência muito louca de alguém. Tem um amigo que fala assim: isso é muito bonito, mas não é nada bíblico, né? Exatamente. Então, assim, e às vezes isso já mostra uma batalha espiritual. Porque Satanás tem enganado algumas pessoas e as pessoas não percebem.
E qual que é o intuito dele? Nos tirar da sã doutrina, obviamente, mas ele quer tirar a nossa santidade, ele quer nos afastar de Deus. Como você comentou, Deus tem um plano, e o plano de Satanás é quebrar esse plano, de alguma forma. Mas claro, boicotar. Mas claro que Deus rege ao universo, a humanidade, rege tudo, e esse plano ele vai se cumprir. Só que Satanás ele tenta impedir, e às vezes nós damos a chave para que isso aconteça, né? Quando a gente dá certo poder para ele, né? No sentido de pecar como ele quer que a gente faça. Às vezes no trabalho nós lidamos com os nossos colegas de trabalho como se eu fosse um não cristão. Então, se você colocar a mim do lado de uma pessoa que é não cristã, às vezes não faz contraste. Isso é a luta de Satanás, fazer com que o povo de Deus se afaste de Deus pecando, se afaste de Deus negando Ele, porque a gente sabe que tem muita gente que fala para todo mundo, não, eu não sou crente. Eu vou à igreja, mas eu não sou crente. E essa é a luta de Satanás, ele quer destruir a igreja, a gente leu antes, quer destruir os relacionamentos, né? Como foi a última mensagem sobre relacionamentos restaurados. Satanás ele quer destruir esses relacionamentos. Como a mensagem anterior a essa, que o pastor Efraim vem trazer, uma reflexão sobre uma nova vida, uma vida em santidade. Satanás quer quebrar isso também. Nós somos abençoados para abençoar, como o pastor Rivaldo falou aqui na série. Ou seja, ele quer tirar essas bênçãos de nós, ele quer tirar a nossa visão sobre o assunto e nos afastar de Deus. O principal alvo de Satanás na vida do crente é afastar ele de Deus e da igreja. Assim, deixa eu ver se eu entendi. Deus tem um plano, como diz lá em Romanos, nós já somos mais do que vencedores, a vitória já é garantida. Jesus vai vencer no final dessa Já é nosso. Né? Já conhece o final desse livro, né? O final desse filme. Né? Já tem já tem um entendimento do que vai acontecer. Mas Satanás quer fazer a gente desistir, não é isso? Exatamente. Se você vai desistir, abortar o processo. Você começa a pensar, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não consigo ser santo, não vale a pena a igreja, né? Não vale a pena servir a Deus, vou desistir de ser cristão. É isso, pastor Erickson? Exatamente. Inclusive tem um dado muito interessante, que tem crescido no Brasil o número de desigrejados. Pessoas que até creem em Deus, mas que têm repulsa pela igreja. Eu não consigo compreender como que funciona isso. Eu entendo assim que viver em comunidade é uma coisa difícil, porque você vai ter culturas diferentes da sua, você vai ter pensamentos diferentes do seu. Só que a Bíblia exige de nós como igreja uma unidade, que é uma coisa que o Satanás luta contra também. A Bíblia não fala sobre unidade no sentido de que todos nós devemos ser iguais, mas nós temos que ter um mesmo propósito. E o propósito é fazer Cristo conhecido no mundo, né? E viver em santidade. Ok, vamos lá. Então, sempre quando a gente fala de batalha espiritual, cita um texto até de Efésios que diz assim, não deis lugar ao diabo. Comenta um pouco sobre isso. Como que a gente dá lugar ao diabo? Né? Algumas pessoas vão falar, porque você deu legalidade. Isso é certo falar isso? Né? O que seria, então, esse dar lugar ao diabo? Essa questão da legalidade, né, que é uma coisa muito comum da gente ouvir, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o texto em si ele vai falar sobre essa questão de dar lugar ao diabo é mais como se a gente estivesse brincando de guerra. É mais como se a gente estivesse não entendendo que nós estamos em guerra e a gente dá oportunidades a mais para Satanás vir e roubar aquilo, dá vantagem para o inimigo. Que assim, isso é uma coisa que pode ser fatal numa guerra. Imagine como, por exemplo, tem acontecido na Rússia. A guerra já é vencida por causa de Cristo. Cristo já venceu, a vitória já é nossa. Mas a gente fica brincando dando lugar, né? A gente fica brincando de ser crente, a gente fica brincando de guerra espiritual, no sentido de que se eu fizer uma oração mensal sobre a minha saúde espiritual, está tudo certo, tudo resolvido. Sendo que a Bíblia ela vai falar em todo tempo a gente ficar vigilante. John Piper vai falar um negócio muito bom sobre isso. Tem uma mensagem dele, Faça a Guerra, que é muito interessante você assistir. Que ele vai falar assim que quem está em guerra, qualquer estalo de galho e a pessoa já está desperta, já está com a arma em punho, pronto para o combate.
E a Bíblia vai trazer essa ilustração para a gente de que nós devemos estar vigilantes nesse sentido, de estar atento o tempo inteiro e não dar lugar ao diabo ou facilitar o trabalho dele, de tipo pegar a gente de surpresa. Aí é terrível. Um crente ser pego de surpresa por uma obra maligna mostra a cegueira espiritual que ele estava tendo, né, até então. Então, aqui, olhando para o texto, a gente observa uma coisa bem interessante, um movimento bem claro do texto, que parece que, pelo que aí você pode comentar, parece que vencer a batalha, essa batalha espiritual, sobretudo é permanecer inabalável, não desistir da fé, que Satanás está querendo fazer você desistir. Então, vencer essa batalha, sobretudo, é permanecer firme. E eu estou falando isso com base, no versículo 11, aparece a expressão, ficar firmes. No versículo 13 diz assim, resistir no dia mal, permanecer inabalável. Depois o versículo 14 diz, mantenham-se firmes. Aí vai falar como, né? E no versículo 18 diz, e perseverem. E o versículo 20, que é o último versículo aqui dessa sequência, vai dizer, permanecendo nele. É isso mesmo que o texto está dizendo para a gente sobre vencer essa batalha, tem a ver com que, qual que seria a outra palavra aqui, Érica? Perseverança, é isso? Isso. A palavra de Efésios 6 é fique firme, permaneça, continue, não desista, não pare, porque foi aquilo que a gente já comentou aqui. A vitória já está garantida. Cristo já deu a nós, por isso que a Bíblia vai chamar nós de mais que vencedores em Cristo, porque Cristo roubou a chave da morte, Cristo pegou ela de volta, Cristo subiu aos céus, está sentado no trono do universo, a vitória já é nossa. Ele já falou, eu vou fazer novas todas as coisas. Permaneçam firmes até o fim. E Billy Graham ele vai falar uma frase muito interessante sobre isso, que ele fala assim, eu já li o último livro, fique tranquilo, vai ficar tudo bem. Que é Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia. Diz que ele está falando, vi novos céus e nova terra. Agora a Bíblia vai nos orientar a simplesmente ficarmos firmes até o fim. E isso de vestir a armadura, por que ela tem tantos artigos de defesa e parece que só tem um de ataque, né, que é o sentido da palavra, da espada do Espírito? Espada, né? Porque é aquela questão, Satanás está lutando contra nós e nós precisamos resistir até o fim. Nós usamos a palavra de Deus para contra-atacar, tanto que você vai ver quando Satanás vem tentar Jesus, ele usa até a palavra, né, distorcida, e Jesus rebate com a palavra. É a palavra de Deus que nos mantém também firme nesse sentido do contra-ataque contra Satanás. E a ministração do Evangelho ao perdido, que é o sentido de agora nós vamos entrar no reino de Satanás e pegar as almas que estão lá. Érico, tem significado a questão de cada um dos elementos da armadura de Deus lá? Tipo, tem o capacete, tem a couraça, tem... Sim. Quando a gente fala sobre a questão do capacete da salvação da Bíblia, né, quando Paulo vai orientar a igreja a isso, está falando de a sua mente estar focada em Deus, de a sua mente não receber dardos que vão fazer com que você desista da sua salvação. Eu já ouvi alguém explicando assim, tipo, tem a ver com a certeza da salvação. Se você tem certeza da salvação, você sabe assim, quem está comigo, né? Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que capacete é a cabeça, né? É a mente, a mentalidade. Você ter certeza de que você é um salvo em Cristo, que você já é mais do que vencedor, né? Então, ter isso na cabeça, né? Sim. Não, e quando a gente se posiciona em Cristo, geralmente vem dardo sobre essa questão. Sim. Tipo, como assim você que é todo errado, Jesus te aceita? Como assim você que é todo errado, você agora vai dizer que você é santo em Deus? E aí você vê pela Bíblia que nós somos santos posicionalmente em Cristo. Não quer dizer que nós deixamos de pecar. Que né? É porque ele falou e ponto. Às vezes a gente ilustra muita coisa, né? Floreia muito, mas assim, por que a igreja de Deus é santa? Porque ele falou. Ponto. Porque ele comprou essa santidade com o sacrifício dele na cruz. Isso é o que a gente chama de santificação posicional, né?
Se você não teve o Doutrinal Trilho do Discipulado, já fica a dica aí para você ler um pouquinho lá. Ele fala aqui sobre o cinto, sobre a couraça, o cinto da verdade, a couraça da justiça e os pés A preparação do do Evangelho. evangelho, né? Prontidão do evangelho. Sim. E cada um desses itens ele vai falar alguma coisa pra gente, né? Ele vai falar da verdade, ele vai falar da justiça, ele vai falar da preparação do evangelho. A justiça que nos foi dada, por que o nosso peito é protegido, né, com Parece a que é o justiça? coração, né? É Assim, o coração. Nosso coração está protegido pela justiça que há em Cristo. Sim. Porque Tem a ver Cristo com amor comprou. a Deus, né? Amor a Deus, no sentido de nós entendermos o sacrifício de Cristo e vivemos em função disso. E né? essa é a parte vital do corpo, né? Assim, Vital. aonde Tem um texto até, pastor, que é muito interessante a gente falar sobre isso, que Jesus vai falar para os discípulos, né? Se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas, dos fariseus, né? Ele vai falar que vocês estão errados. Sim. Então, talvez essa justiça também que está falando ali, é também na questão de nós estarmos protegidos por essa justiça que excede a dos fariseus, que é o fermento que a gente fala sempre, né? Que é aquelas obras que são só vista, é só aquele negócio que não tem nada a ver com o que o Evangelho fala. Justiça e evangelho. Satanás vai dizer, olha, você é um hipócrita, ou vai tentar de alguma forma te acusar. E você pode usar isso como proteção. Fala, não, aqui não vale acusação contra mim. Né? Isso. Tenho andado com o Senhor, tenho sido fiel a Ele, e além disso, a minha justiça também está baseada no sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. Exato, é isso? Exatamente. E tem o cinto do Evangelho, da verdade, né? Que segura toda a armadura, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque hoje a gente vive numa relativização muito grande da verdade. Irmãos, eu até comentei sobre isso na pregação. Não se negocia a verdade é uma. A palavra de Deus, a verdade é uma. Jesus Cristo de Nazaré. Nós não temos dúvida disso. E aqui não tem que ser politicamente correto. Falar, não, uma verdade para mim, uma verdade para outra pessoa. Não existe isso. Para nós, como cristãos, a verdade, que é esse cinto que segura a nossa armadura, se chama Jesus Cristo. Toda a armadura vai refletir sobre Jesus. E Ele é a verdade, Ele é o caminho, não Ele tem é a outro, vida. e não se negocia isso. Não né? tem negociação. E a preparação do Evangelho da paz, né? Os pés, né? O calçado. Isso, que Andai nisso. Anda no Evangelho, irmão. Anda na mensagem da cruz. Anda na mensagem que Jesus veio trazer na terra, que é o reino chegou. Ande conforme isso e pregue o Evangelho. Use a Bíblia para trazer almas para o Senhor Jesus. E aí vem a espada do Espírito, né? Sim. Que é a palavra de Deus. Que é o nosso artigo de ataque Você ali. quer atacar Satanás, usa a palavra. Você quer atacar o reino das não trevas? Usa a sua palavra, não. Exato. Usa a palavra de Deus. A gente vê muitas pessoas tentando conquistar pessoas para o Evangelho, né? Pessoas que não são crentes, usando de todo tipo de artimanha, mas Bíblia, zero. Não, vai lá que Deus vai te dar isso, Deus vai fazer isso para você. Deus vai fazer... Irmãos, a mensagem do Evangelho é: você é pecador, você precisa se converter. Não é que você precisa de um carro, não é que você precisa de uma casa, não é que você precisa de qualquer outra coisa desse sentido. Você precisa da regeneração em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Pura e simplesmente. É com essa espada que a gente anda. No sentido de, você nasceu pecador, você está condenado. Agora se arrependa do seu pecado e seja salvo por Jesus. Então, esse texto claramente vai falar para nós que nós estamos em guerra. Tem uma parte do versículo que vai dizer assim, quando o dia mal chegar, que ali é a questão do sofrimento, da dor, e naquele contexto específico, a perseguição, claramente não é se o dia mal chegar, mas quando chegar. Então, faz parte da vivência cristã o sofrimento, a dor, faz parte da vida cristã essa batalha espiritual, e o segredo é permanecer firme, né? E isso é bem interessante. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, e até ouvindo a pregação no sábado, é que é uma ordem, né? Deus deu uma ordem, aqui através de Paulo, fortalecei-vos no Senhor, sejam fortes, sejam corajosos, sejam guerreiros, não desistam por qualquer coisa. Como que você faz isso na batalha espiritual? Ser forte, ser firme.
revestindo da armadura de Deus, né? E aí ele mostra. E depois é a questão da oração. A armadura tem toda essa questão de conhecimento, de caminhada com Cristo, saber que você tem quem você é conhecimento, né? Paixão por aquilo, essa armadura. Mas também ele fala da oração, né? Então fala um pouquinho sobre a importância da oração na batalha espiritual, nesse permanecer firme. A oração mantém a gente de pé. Isso é fato. Passe uma semana sem orar que você vai saber o resultado terrível que vai ser depois. A oração é um momento onde a gente leva para Deus as nossas queixas, as nossas dificuldades, os nossos momentos difíceis, né? E a Bíblia vai dizer em Filipenses, né? Paulo falando aos Filipenses, ele vai falar assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes seja conhecido diante de Deus todas as suas necessidades, em oração e tudo mais. A oração vem nos trazer essa paz que excede todo entendimento, a paz em meio à tormenta, né? Que a gente comentou aqui já uma vez. E ela vai fazer com que nós entendamos a armadura, que nós vistamos a armadura, que a gente permaneça firme até o fim. A oração nos aproxima daquele que nos dá a vitória. Satanás ele está lutando para que a igreja pare de lutar, e a gente ouve muito isso, inclusive ontem eu ouvi muito história sobre oração numa visita, e de pessoas que no passado faziam da vida deles uma vida de oração, que a gente, com o passar do tempo, como igreja, às vezes a gente foi perdendo. E a gente percebe que essas pessoas no passado lutavam de uma forma totalmente diferente. No sentido de que a luta delas era nas regiões celestes em oração. Não era que Deus tirava elas do corpo, nem nada do tipo estranho. Mas a oração fazia com que elas estivessem firmes no Senhor. Porque quando elas lutavam, elas sabiam com quem elas estavam lutando e quem estava do lado delas. A oração faz com que eu entenda que Satanás, ainda que ele seja como um leão e esteja ao nosso derredor, ao nosso redor tem o guarda de Israel, que a Bíblia vai dizer. Ele está cuidando da gente. Só que quando eu não oro, eu não consigo perceber que Deus está ali na coisa, e Satanás consegue dar aquele rodo sem a gente perceber. A oração abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Uma pessoa que não ora, provavelmente ela deixou de perceber as coisas espirituais ao seu redor. Já alguém que ora, ela percebe. Por isso que ela está orando. Eu vi um autor dizendo que nós costumamos dizer que a oração é uma arma na guerra. Aí esse autor vai dizer, não é uma arma, é a própria guerra. Ela é a guerra. Ela é a guerra. Então, quando você está vestindo a armadura e tudo, mas quando você está orando, você está guerreando. Guerreando no sentido de se mantendo firme, né? No sentido do texto preparado. Então, a oração é a própria guerra. Hoje eu ouvi alguém dizer assim que existem orações faladas e orações líquidas. Já ouviu essa expressão? Choro. Quando você está na luta, está difícil, o dia mal chegou e a luta está imensa, os ataques e os dardos inflamados são fortes sobre a sua vida. Às vezes não tem palavras, mas você chora. E ali Deus está te atendendo, te abraçando, te dando força para continuar, né? Amém. É interessante ilustrar sobre isso aquele episódio de Eliseu com o seu pupilo ali, aonde estava vindo exércitos contra eles, e é muito interessante que Eliseu está tranquilo, enquanto o rapaz está lá desesperado. Eliseu era um homem de oração, pelo que a gente vê na Bíblia, é um homem que conhecia Deus. E aí ele vai orar e pedir para Deus, abra os olhos dele para que ele veja quem está por nós. E da mesma forma, quando a gente ora, Deus mostra para nós esse tipo de coisa. Não que eu estou falando que você vai ver anjo, não que você vai ver esse tipo de coisa. Pode acontecer, quem sabe? Mas esteja preparado, porque segundo a Bíblia não é uma coisa tão bonita assim, não. Um anjo de 4 cabeças, 6 asas. Mas é interessante ver que quando ele ora, o pupilo dele vai ver. E nós, quando nós oramos, nós estamos atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta, né? E percebemos a presença de Deus na guerra. Rapaz, nosso tempo aqui já era, né? Vamos terminando aqui. Seria interessante, então, só dizer assim, foi legal essa série? Você gostou? Demais. Você que está participando desses reviews e tem participado da série Calma, Deus tem um plano, o que você achou dessa série? Quiser comentar aqui embaixo, seria
Seria legal, mas o que você fala de resumo dessa série para a gente terminar aqui? Amém. De tudo que a gente viu nessa série, né, no mês aí de março e abril, Baseado em Efésios, né? baseado em Efésios, calma, Deus tem um plano. Nós precisamos entender que existe um Deus no trono. Que apesar das nossas dificuldades como igreja, nossas dificuldades como pessoa mesmo, no mundo tenebroso que a gente vive, Deus tem cuidado de tudo. E esse plano dele vai acontecer. Vai se cumprir. Está escrito lá. Vai vir um novo céu, nova terra. E agora a única coisa que Deus pede para a gente é fique firme. Permaneça até o final. Por isso que Paulo vai terminar, né? Finalmente, fique firme. Fiquem firmes até o fim. Sem desanimar. Sem desanimar. Satanás vai fazer um barulhão danado em sua volta. Não se É assuste. Ele é grande, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é como um leão, mas nós servimos o leão de verdade, que é o leão da tribo de Judá. Ele fica ao derredor, porque ao redor está o Senhor guardando, o anjo Amém. do Senhor nos protegendo. Glória a Deus. Amém. Vamos encerrar por aqui. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, pastor Éricles. Eu queria que você dirigisse, então, agora uma oração para a gente terminar aqui. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo que estudamos a carta aos Efésios. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ensinou muita coisa através dessa carta. Que o Senhor possa abrir os olhos da sua igreja, que nós possamos entender que nós estamos numa guerra, mas que essa guerra já está vencida no poder do teu santo nome, no teu sacrifício, Senhor Jesus. Espírito Santo, que a nossa igreja, a igreja aqui em Vila Medeiros e qualquer outra pessoa que esteja ouvindo essas mensagens, possam ser fortalecidas no Senhor, Deus, e na força do seu poder, Deus. Ensina a orar, ensina a guerrear, abra os olhos para ver as bênçãos que o Senhor deu para a sua igreja, para que nós possamos ser uma igreja vitoriosa em cada batalha que nós enfrentarmos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fortalece a sua igreja, Deus. Não deixe ninguém desanimar aqui no nosso meio, mas que todos estejam animados em prosseguir para o alvo que é o Senhor. Que todos estejam animados em prosseguir na carreira que o Senhor propôs para nós, Deus. E que naquele grande dia, todos nós possamos nos encontrar e dizer que nós combatemos o bom combate, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Deixa o seu like, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, né? Deixa o seu comentário aqui embaixo, é muito importante a sua participação. Que Deus abençoe você. Hoje a gente está encerrando por aqui, mas até a próxima quarta-feira, às 20 horas, com o próximo review. Deus abençoe.